Novela mexicana é sempre muito bem-vinda, né? Aqui no Brasil, essas tramas já têm os seus fãs consolidados, que não abrem mão de uma boa novelinha dramática. São muitos sucessos que servem de exemplo para demonstrar o tamanho êxito que essas tramas fazem por aqui. Porém, não é sempre que as novelas mexicanas alcançam o resultado esperado. O SBT, por exemplo, que já exibiu inúmeras novelas da Televisa, já se frustrou também, pois algumas dessas novelas, mesmo que tenham feito bastante sucesso no México, já deram muita dor de cabeça à emissora pelo baixo alcance de público, e muitas vezes a baixa audiência mostrava isso. Agora mesmo vamos falar sobre algumas novelas mexicanas que não se deram muito bem aqui no Brasil não e floparam quando foram exibidas. Peço que antes você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado já ative aquele sininho, sabe? Para receber as novidades do canal em dia. Vamos começar falando sobre a novela Meu Pecado de 2009. A trama foi protagonizada por Maite Perrone e Eugênio Siller, que juntos interpretavam o casal principal Lucrécia e Juliano. No Brasil, o SBT começou a exibir a novela de Maite Perrone a partir de junho de 2014, justamente com a intenção de levantar a audiência do horário que estava em baixa. Porém, o ano de 2014 era ano de Copa do Mundo e a emissora exibiu a novela justamente no período da maioria dos jogos, e isso acabou afetando muito o folhetim, e parece ter sido o principal motivo pelo péssimo desempenho da novela nas tardes do SBT. Meu Pecado começou marcando 5,5 pontos no Ibope, porém à medida em que os capítulos iam avançando, a audiência ia caindo também, e o principal motivo foi a Copa do Mundo. No capítulo do dia 4 de julho de 2014, a novela chegou a marcar apenas 2,3 pontos de audiência, e esse acabou sendo o seu recorde negativo até então. Nesse exato dia, estava sendo exibido um jogo justamente da seleção brasileira, e claro, muita gente migrou de canal. O negócio foi tão feio que mesmo com o fim da Copa nada mudou, já que a expectativa era de que os índices melhorassem após os jogos, mas não foi isso que aconteceu não. Certa vez, Meu Pecado chegou até a ser ameaçada pela Rede TV na audiência, e somente bem na reta final a novela começou a demonstrar uma leve reação, já que era impulsionada pela reprise de Esmeralda. No capítulo do dia 28 de outubro de 2014, ela chegou a bater quase 8 pontos na Grande São Paulo. Esse foi o seu recorde e no fim das contas fechou com média de 4,7 pontos. Além da questão da Copa do Mundo que prejudicou demais, vale mencionar outro fator que também pode ter interferido: o excesso de cortes. O Ministério Público chegou a advertir a emissora de Silvio Santos sobre as cenas fortes da novela, como violência, sexo, abuso sexual, e o canal se viu obrigado a fazer muitos cortes. Meu Pecado tinha sim um ótimo enredo, atuações dignas de um novelão mexicano e atores consagrados, e com certeza merece sim uma nova chance. Você que assistiu, o que acha, hein? Agora vamos falar sobre a novela Querida Inimiga, que foi produzida no México em 2008 e só começou a ser exibida no Brasil pelo SBT em novembro de 2016, indo até março de 2017. Querida Inimiga foi protagonizada por Ana Laevski, Gabriel Soto e Jorge Aravena, que deram vida a Lorena, Alonso e Ernesto respectivamente. Apesar de ter conseguido uma audiência razoável nos dois primeiros capítulos, de 6 e 7 pontos, os índices da novela foram caindo bastante e começaram a bater entre os 4 e 5 pontos, números considerados baixos. Querida Inimiga começou a ser exibida já no fim do ano, e isso também pode ter sido um dos fatores pela baixa audiência. Férias, Natal, Ano Novo, tudo isso tem um peso enorme. Como tentativa de melhorar os resultados, o canal decidiu até mudar o horário da novela em janeiro de 2017,
algo que acabou conseguindo sim um efeito e fez a emissora respirar mais aliviada, já que a novela começou a mostrar índices um pouquinho mais aceitáveis. A partir daí, a novela foi conseguindo mais estabilidade, mas mesmo assim ficou estigmatizada como um grande fracasso. A novela obteve uma média de 6 pontos e na época houve crítico que apontasse para o fato de Querida Inimiga não ter sido gravada em HD. Essa é uma novela de 2008 e muita gente pode ter notado a diferença de imagem e somente por causa disso deixado de assistir a novela por talvez pensar que se tratava de uma simples reprise. E você, o que achou da exibição dessa novela? Você assistiu Querida Inimiga? A novela Por Ela Sou Eva, de 2012, foi um enorme sucesso no México, chegando a bater vários recordes por lá, fechando com uma média de 24 pontos, números considerados excelentes no país. A comédia romântica foi estrelada por Jaime Camil, que interpretava João e também Eva, e contou com Lucero, o seu par romântico, na pele de Helena. Além disso, a divertida trama contou com vários atores de peso super conhecidos e reconhecidos como Marcelo Córdoba, Patrícia Nabidá, Helena Rojo, Mariana Seoane, Carlos de la Mota e outros mais. No Brasil, começou a ser transmitida no finalzinho de 2013, a partir de 2 de dezembro, e foi até 30 de maio de 2014. Começou com 5,6 pontos de audiência, mas com o passar dos capítulos, a audiência ia despencando. Era o finalzinho de ano e todos sabem como essa época é complicada para a estreia de novelas. Já na terceira semana de novela, chegou a bater apenas 2 pontos de audiência em determinado capítulo, índice muito baixo. Com o passar do tempo, foi conseguindo médias entre 3 e 5 pontos, e muitas vezes fazendo com que o SBT ficasse em terceiro lugar. Apenas na reta final foi demonstrando uma leve reação, batendo entre 5 e 6 pontos, e sua maior audiência foi no penúltimo capítulo, quando bateu 6 pontos com picos de 8. No geral, a trama estrelada por Jaime Camil conseguiu uma média de 4 pontos, considerado muito baixo. Você que assistiu, me conte o que acha que pode ter motivado a baixa audiência de Por Ela Sou Eva no Brasil, hein? Agora vamos falar sobre outra comédia mexicana, Que Pobres Tão Ricos, exibida entre 2013 e 2014 lá no México. O folhetim trouxe os atores Jaime Camil e Zúria Vega como os protagonistas Miguel Ângelo e Maria Guadalupe, e muitas outras estrelas também estavam no elenco, como Mark Thatcher, Ingrid Martins, Arturo Peniche, entre outros. No Brasil, ela começou a ser exibida em julho de 2018 e até que foi apresentando números razoáveis no começo, acima de 7 pontos, e tendo o seu lugar garantido na vice-liderança. Com o passar das semanas, Que Pobres Tão Ricos começou a registrar uma audiência considerada ruim pelo SBT, audiência que variava entre os 5 e 6 pontos, e esses foram os números que foram ficando frequentes nos meses seguintes de novela. Depois, mais pra frente, em setembro de 2018, os índices caíram mais e começaram a variar de 4 a 5 pontos, assustando e dando dor de cabeça para a emissora paulista. O último capítulo da novela marcou 5,7 pontos no Ibope e teve média geral de 5,8 pontos, considerado então um fracasso. Vale mencionar também o fato de Que Pobres Tão Ricos ter sofrido também com os cortes bruscos, afetando assim o seu desenvolvimento. Uma polêmica muito grande surgiu na época, já que o SBT simplesmente sumiu com um casal gay da novela, os personagens Diego e Eric, que tinham funções importantes, foram cortados e muita coisa foi ficando sem sentido. O SBT, com pouco tempo de novela, também começou a transformar 3 capítulos em apenas um, e os fãs simplesmente boicotaram toda essa edição promovida pelo canal. E você chegou a assistir? O que acha? Acha que o SBT boicotou mesmo a novela?
Quero que você deixe sua opinião para mim e me conte quais das novelas mencionadas você acredita que merece ganhar uma nova oportunidade, hein? Você se lembra de outro folhetim mexicano que também foi bem mal por aqui? Se lembrar, me conte abaixo nos comentários e já compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima!